Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. A igreja de Filipos, a gente pode dizer que era uma igreja amiga do apóstolo Paulo. E a história dessa igreja nós encontramos em Atos capítulo 16, quando Paulo, em uma de suas viagens missionárias, dirigido pelo Espírito Santo, chegou à cidade de Filipos. Interessante, em caso você pode ler Atos 16, mas no princípio os planos de Paulo e de seus companheiros eram outros. E aí houve ali algumas tempestades, eles tentaram ir para uma região, mas foram impedidos. A gente não sabe a natureza dos acontecimentos e o que impediu que eles seguissem para onde eles pretendiam. No entanto, enquanto estavam aguardando, pernoitando numa determinada cidade, eles tiveram uma visão. Na verdade, Paulo teve uma visão. A visão de Troade. E nessa visão aparece uma pessoa, um rapaz, um homem macedônio. E ele diz o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, esse momento ficou conhecido como chamado Macedônia. O irmão Marcos, que está em Santana do Livramento, muitas vezes ele ouviu esse chamado macedônico, que na verdade é um chamado gaúcho. E ele atendeu esse chamado, e graças a Deus, colega nosso de seminário, está lá colaborando conosco, aqui no Rio Grande do Sul, com a pregação do Evangelho. Mas uma vez tendo ouvido esse chamado, então Paulo navega, e aí o texto diz, diretamente, é um termo técnico ali, que diz que o barco foi de vento em popa. Realmente aquele era o destino para onde eles deveriam ter seguido. E nessa cidade, Paulo tinha o costume de, chegando numa cidade nova, procurar uma sinagoga. Agora, na cidade de Filipos não havia uma sinagoga. Então ele vai para um lugar chamado lugar de oração. Isso talvez tenha sido uma antiga sinagoga, ou seria um lugar mais elementar que uma sinagoga, que era usado para a adoração, para a oração pelos judeus. Segundo o costume antigo, era necessário pelo menos 10 homens, 10 chefes de família,
para constituir uma sinagoga. Acontece que um tempo atrás havia uma proibição, ou na verdade uma expulsão dos judeus de Roma. E para vocês entenderem, a cidade de Filipos era uma cidade muito importante. Ela era conhecida como uma espécie de pequena Roma. Então todo mundo se orgulhava assim da sua cidadania romana. Essa cidade tinha sido fundada por Filipe, que foi pai de Alexandre o Magno. E posteriormente ela foi transformada numa colônia romana e muitos soldados romanos aposentados viviam nessa cidade. Então as leis romanas imperavam com força ali na cidade de Filipos, e talvez essa expulsão dos judeus de Roma tenha se refletido também ali, razão porque não há uma sinagoga e não há muitos judeus se reunindo para o culto. Então, em lugar de ir para uma sinagoga, eles vão para esse lugar disponível, chamado lugar de oração. O curioso é que, na visão, um homem falava com eles, mas quando Paulo chega, quem ele encontra? Algumas mulheres. Então, ele fala, junto com Timóteo, Lucas e Silas, para algumas mulheres que se encontravam ali. Então, realmente era um lugar formal, não era assim, somente à beira de um rio, porque o texto diz que eles tomaram assento, e assentando-se, narra Lucas, eles falaram para as mulheres que estavam ali. E uma delas, de maneira especial, deu atenção para o que Paulo estava pregando. Ele era o principal portador da palavra. O nome dela era Lídia, uma vendedora de púrpura, de tecido púrpura. Provavelmente isso diz muito da condição financeira de Lídia. Era uma mulher rica, próspera, abastada. E tendo sido batizada junto com a sua família, ela logo depois acolhe Paulo em casa com os seus companheiros. Depois há aquela cura da jovem adivinhadora. Isso nos fala um pouquinho da característica religiosa de Filipos. Então eles eram, digamos assim, místicos, e algumas pessoas tinham uma escrava que supostamente adivinhava. Então ela adivinhava, na verdade, pelo poder do diabo. E como ela estava atormentando Paulo e a pregação, ele teve um momento que se voltou e expulsou o demônio daquela mulher. E aí os donos dessa mulher, dessa escrava, viram que o lucro deles foi por água abaixo. Aí o que eles fizeram? Chamaram as autoridades e prenderam Paulo e Silas, que passaram a noite na prisão. Mas que providência! Exatamente na prisão, Deus faz ali um milagre, enquanto eles cantam, vocês se lembram? As cadeias se quebram, só que eles não fogem. E aí o carcereiro entra lá desesperado, porque as portas da prisão estão abertas, pensando que todo mundo foi embora, mas está todo mundo lá. Então ele fica em choque, mas fica maravilhado com aquilo que aconteceu. E aí tem a oportunidade de ouvir o evangelho que é pregado por Paulo e Silas. E esse homem se converte. Então é o carcereiro de Filipos. Nós não sabemos o nome dele. Quem sabe ele é Epafrodito, que Paulo cita aqui na carta. É uma conjectura, talvez. E aí a família dele também é batizada, todos da sua casa são convertidos e batizados. E eles também cuidam de Paulo. Então o carcereiro leva ele para casa, lava os vergões, as feridas, e no dia seguinte eles continuam o seu trabalho, tendo sido libertos da prisão. Então veja que esse é o contexto de fundação da igreja de Filipos. E desde o início, então, essa igreja foi muito hospitaleira ao ministério de Paulo e deu suporte ao seu trabalho. Então, uma das razões pelas quais Paulo vai escrever esta carta é justamente para agradecer os donativos que ele havia recebido. Se você observar comigo, Filipenses, capítulo 4, verso 10, é exatamente isso que ele menciona. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E aí ele fala uma série de outras coisas, mas ele descreve um pouquinho do histórico, versículo 14. Todavia fizeste bem, associando-vos nas minhas tribulações. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, ou seja, para onde Paulo foi depois de pregar em Filipos,
não somente mandastes uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aí ele diz no verso 18: recebi tudo e tenho com abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então é claro que esse tema é um tema dominante por causa dessa relação que havia se estabelecido entre Paulo e a igreja de Filipos. Mas há também outros temas e outras razões pelas quais Paulo escreve esta carta. Uma delas é o fato de que Epafrodito está ali na companhia de Paulo. E ele está dando suporte a Paulo. Então é como se fosse assim: os irmãos aqui votam e escolhe-se, digamos, o irmão João para ser o representante da congregação e para dar suporte, digamos, ao nosso ministério em Flores da Cunha. Ou vota ali o irmão Cleomar, vai dar apoio ao pastor no ministério de Nova Prata, e é alguém que faz companhia. Só que Epafrodito, devido à viagem ser longa, haver perseguição, uma série de condições, ele ficou doente, estava quase morrendo. Então Paulo escreve a carta explicando por que ele está voltando para a cidade de Filipos e, portanto, deveria ser recebido novamente, porque é como se alguém daqui tivesse sido enviado e voltasse antes do prazo combinado. Cara, mas como assim? Você não devia estar lá fazendo o que nós pedimos? Então, é por essa razão também que ele escreve essa carta. E mais uma razão. Paulo também deseja enviar Timóteo para falar da situação dele com a igreja e para ter informações de como a igreja está, para que ele possa continuar, então, trazendo orientação para a igreja conforme as suas necessidades. Então, esses são objetivos muito práticos pelos quais Paulo escreve. Mas tem outras questões que envolvem a própria vida da igreja. E eu queria chamar a atenção de vocês para alguns versos aqui. Então, por exemplo, capítulo 1, verso 12. Quero ainda cientificar os irmãos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Paulo aqui está na prisão. Alguns discutem se ele estava na prisão de Cesareia ou numa possível prisão na cidade de Éfeso. Mas eu sou da visão tradicional de que Paulo estava numa prisão em Roma. Por quê? Se você ler comigo o verso 13, ele cita a guarda pretoriana, que era a guarda do palácio, típica de Roma, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então Paulo está ali preso, mas como aconteceu em Filipos, que o carcereiro converteu-se, ele pôde dar testemunho, também está acontecendo em Roma. Ele está dando testemunho, de maneira que até mesmo os soldados sabem da história dele, do que aconteceu com ele, da razão por que ele está ali. Além do mais, se você ler o capítulo 4, verso 22, tem uma menção a César. Todos os santos o saúdam, especialmente os da casa de César. Então, os da casa de César seriam os servos que servem lá o governo romano. Uma outra questão importante é o fato de que Paulo está percebendo que há uma ameaça de morte. Aquela situação colocou ele diante de uma angústia de morte. E ele diz o seguinte, capítulo 1, verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então veja que Paulo está considerando a hipótese de que ele pode morrer ali na prisão. E nessa sua cogitação, nesse seu dilema, ele diz, se eu tivesse que escolher, o que eu escolheria? Bom, se eu puder escolher,
eu prefiro ficar e trazer ainda mais edificação para a igreja. Então Paulo está também informando da sua situação na prisão, dizendo para os irmãos o seguinte: não fiquem ansiosos. Não é isso que ele diz lá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Eles começaram a se perguntar: será que o nosso pastor vai morrer na prisão, na cadeia? Né? Então ele dá orientação para eles e dá ciência da situação deles na prisão e de como ele está encarando aquela situação. Mas há outras coisas que Paulo pretende tratar. Veja o verso 28 ainda do capítulo 1. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Paulo faz uma exortação e diz: vocês devem viver de modo digno da vocação do Evangelho. Porque vocês foram chamados não somente para crer, mas também para sofrer pelo Evangelho, se for necessário. E diante de uma situação de sofrimento e de perseguição por causa do Evangelho, nem sempre as pessoas permanecem firmes. Há muitas pessoas que negam o Evangelho, ou se sentem intimidados, acovardados. Aquele louvor que era brilhante, bonito, glorioso, um som alto, agora é algo que fica ali escondido, retido. Já para falar com alguém sobre Cristo, então, as pessoas começam a ficar com medo de serem presas, de perderem os seus bens, a sua vida. Então, essa situação de perseguição vai acovardando a igreja. E Paulo, então, está dizendo: não se sintam acovardados, porque Deus usa essas circunstâncias. Então, ele vai tratando essas questões. Além disso, veja o capítulo 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Versos 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Pode ser aqui que nesse momento de angústia, de perseguição, cada um começou a pensar no seu próprio bem-estar e cada um queria fazer as coisas do seu jeito na igreja. E Paulo está dizendo: as coisas não devem ser assim. Na igreja nós fazemos a vontade do Senhor e não a nossa própria vontade. Então, ele cita o exemplo de humilhação de Cristo. Aqui o capítulo 2, do verso 5 ao 11, é uma espécie de hino que Paulo recortou de algum lugar e colocou aqui, que fala da humilhação de Jesus e da exaltação dele, porque ele, sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas antes, assumindo a forma de servo, ele se esvaziou, ele se humilhou e ele sofreu até a morte de cruz, mas aí Deus o exaltou sobremaneira e etc. Então veja que ele dá para eles o exemplo de Cristo, para guiar o sentimento deles diante daquela situação, que eles não deveriam ser partidários, que eles não deveriam ser egoístas, que eles não deveriam ser orgulhosos, mas ao contrário, que eles deveriam ter no coração o mesmo sentimento de Cristo. Além disso, capítulo 2, verso 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, algumas vezes isso é comum no seio da igreja, surgirem murmurações ou contendas. E Paulo, no final da carta, cita um exemplo específico. Veja o capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, são duas irmãs, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, alguma coisa tinha trazido uma divergência entre essas irmãs. E elas não estavam concordando em algum ponto. Aí Paulo pede que, provavelmente, o líder daquela comunidade intervenha e ajude aquelas irmãs a se reconciliarem. E ele lembra da cooperação delas. Ele diz: elas me ajudaram muito. Elas ajudaram também Clemente. Então, elas não podem ficar nessa situação. Elas precisam pensar concordemente. Então veja que há várias coisas, né, que Paulo escreve, tanto do ponto de vista prático, das circunstâncias, quanto do ponto de vista teológico, doutrinário, e da forma como aquela comunidade está vivendo a vida cristã.
Eu quero citar mais um fato, e vou encerrar por aqui, a respeito das motivações de Paulo escrever essa carta. Capítulo 3, verso 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Vocês sabem que, por onde quer que Paulo fosse, ele era perseguido. Inclusive, ele está agora na prisão em Roma, porque os judeus o aprisionaram. Quer dizer, inflamaram a multidão, tentaram espancá-lo, e o espancaram ao ponto de quase morte, lá em Cesareia. Daí, então, a guarda romana interviu nessa situação, e depois ele teve os segmentos do seu processo. Inclusive, aqui ele diz que, na sua defesa, ninguém foi a seu favor, ou seja, ele estava sozinho diante do júri. Não tinha pessoas que pudessem falar a favor dele, mas apenas acusadores, apenas detratores. Então, o apoio que essa igreja dava, a presença de Epafrodito e da igreja eram muito importantes como suporte para o ministério do apóstolo Paulo nessas circunstâncias. Então, irmãos, essas circunstâncias são importantes para nós entendermos o conteúdo dessa carta. Algumas pessoas leem, por exemplo, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora que você ouviu o que está acontecendo com Paulo, isso adquire um sentido bem mais profundo. Paulo está numa situação de prisão, numa situação de escassez, ele está sem defesa diante de um tribunal, mas ele está firme na fé em Cristo. Aí ele diz isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora as pessoas colocam um quadro bonito, com a representação de um leão, e dizem: tudo posso naquele que me fortalece, e eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, e eu posso ser promovido, eu posso ficar rico, e eu posso ser feliz e bem-sucedido. O sentido desse texto não é esse. Isso aqui, o professor meu de teologia chamava de versículo portátil. As pessoas tiram ele ali do texto, colocam no bolso, no coração, na memória, e levam ele para tudo que é lugar. Então lembre disso. Esse verso aqui é para quando você estiver sofrendo pelo Evangelho. Aí você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, toda essa carta, ela precisa, cada parte, ser interpretada dentro desse contexto que eu expus aqui para você. Tanto da sua origem, da sua fundação, do relacionamento estabelecido entre Paulo e a igreja de Filipos, como as razões e as motivações por que ele escreveu esta carta. Então, eu queria fazer aqui uma breve exposição, trazendo algumas ênfases desses pontos iniciais. Naquela época, escrever cartas era uma correspondência comum. Então, as cartas tinham uma forma de serem escritas. Se você escreve um e-mail, como que você escreve um e-mail? Você diz um bom dia, uma boa noite, faz uma saudação, e aí você trata do assunto. Depois você se despede ali atenciosamente, coloca uma assinatura. É uma comunicação simples. Aqui no contexto eles faziam algo parecido, mas tinha um pouco mais de elementos. Então eles escreviam uma saudação inicial e logo a seguir eles faziam algum tipo de invocação de bênção para a pessoa a quem eles estavam escrevendo. Então isso pode ser considerado o prefácio, o início da carta, que ela já antecipa quais são os assuntos, os temas que ele pretende tratar. Então hoje nós só vamos tocar de leve nesses temas, porque na sequência nós vamos desenvolver esses temas à medida que a gente avançar por esse texto. Então primeiro nós temos uma saudação do verso 1 ao verso 2. Depois nós temos essa ação de graças e a oração que segue do verso 3 ao verso 11. Okay? Então vamos primeiro aqui para a saudação de Paulo. Veja como ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que
Embora depois Paulo vai falar em primeira pessoa, a partir do verso 3, dou graças. Então quem está escrevendo é ele. Mas ele cita Timóteo, porque ele quer enviar Timóteo e porque Timóteo esteve junto com a igreja lá na sua fundação. Então é alguém da confiança de Paulo. E pode ser, mas é apenas uma conjectura, que talvez Timóteo pudesse auxiliar Paulo de algum modo na relação, mas não sabemos. Mas o fato é que Paulo escreve essa carta. E ele começa se identificando como servo de Cristo. Servo, a palavra servo aqui é a mesma palavra que é usada para escravo. Escravo é uma pessoa que se rende à vontade de outra pessoa. Então Paulo está dizendo que ele está rendido à vontade de Cristo. Ele é, acima de tudo, um servo. E veja que uma das exortações de Paulo é justamente contra a vanglória. O olhar altivo que nós lemos ali em Provérbios. Pode ser que algumas pessoas, por alguma razão, porque na verdade, por isso que eu coloquei uma igreja fiel, essa igreja tem um histórico muito bonito. O histórico de sua fundação. É uma igreja pioneira. É a primeira igreja a ser plantada na Europa. Então você pense a grandeza disso. Eles fazem parte da história da evangelização mundial. E vão fazer até o final, ao fim do mundo. Foram os primeiros europeus a receber o Evangelho. E eles eram, de fato, fiéis e amigos de Paulo. Só que talvez alguns estivessem, então, se inflando nos seus sentimentos. Sabe aquele famoso orgulho espiritual? Quando as pessoas se sentem orgulhosas das suas realizações espirituais. Só que na igreja, irmãos, não há lugar para isso. Todos nós, independente da posição, do papel que nós ocupemos, só tem uma palavra que nos define: servos. E servos de Jesus Cristo. Por isso que na igreja calvinista, evangélica, reformada, nós não temos hierarquia. Ninguém é maior do que ninguém. E foi isso que Jesus ensinou. Nós somos todos irmãos, cada um servindo de acordo com a vocação e os dons concedidos por Deus. E é assim que Paulo se identifica. Veja, então o grande apóstolo Paulo, o homem que levou o evangelho para o mundo, o homem sem o qual o cristianismo jamais seria o que nós conhecemos hoje. Ele se apresenta diante da igreja como servo. Mas servo de quem? Ele não assume uma posição de subserviência em relação à igreja. Ele não é simplesmente servo da igreja e da vontade das pessoas e dos membros. Ele é servo de Cristo. Então é nessa mesma medida que nós somos servos de Cristo. Nós somos servos uns dos outros por amor a Cristo. E quando nós servimos uns aos outros, nós estamos servindo em primeiro lugar a Cristo. Estamos fazendo a vontade dele. Então é dessa maneira que Paulo se apresenta. E a quem ele fala? Ele diz a todos os santos. É interessante essa caracterização da igreja. Todos aqueles que são membros da igreja foram santificados, ou seja, eles foram separados do mundo para Deus. Agora, a santidade é uma qualidade essencial do ser e da pessoa de Deus. Se você tiver curiosidade de estudar um pouquinho mais esse assunto, leia um livreto do R.C. Sproul. Deus é santo. Ele fala que a santidade não é mais um atributo de Deus, mas é o grande atributo de Deus. É o que separa Deus da criação. Uma característica, um atributo que permeia todos os outros atributos. Então o amor de Deus é santo. A bondade de Deus é santa. A misericórdia de Deus é santa. A glória de Deus é santa. O poder que Deus usa é santo. O propósito, o decreto de Deus é santo. E assim por diante. Então, por uma relação de semelhança,
Porque nós somos filhos, não é verdade? Filhos adotivos. Por uma relação de semelhança e filiação, Deus nos chama para ser santos. Sede santos porque eu sou santo. Como filhos, nós temos que espelhar a característica de nosso Pai. Agora, Paulo fala aqui que a santidade não é algo apenas a ser buscado, mas é algo que já é possuído pela igreja. Já descreve a natureza das pessoas que fazem parte da igreja. Então, em Cristo Jesus, é o que ele diz, nós somos santos. Mas é claro que nós devemos buscar cada vez mais a santidade. Porque é crescer nessa semelhança nossa com Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus fez o seu Filho a sua imagem e semelhança. E Deus nos refaz pela regeneração a imagem de Cristo. O propósito da redenção é nos fazer semelhantes a Cristo. Então, irmãos, a santidade é algo que nós já temos, mas que nós precisamos constantemente buscar e atualizar. Precisamos agir à altura de quem nós somos. Então, Paulo jamais menospreza a igreja, apesar de alguns problemas que ele verifica. Mas ele chama de santos, por causa da obra de Cristo na vida deles. E também pelo que ele vê, pelo fato deles agirem assim. Aí é interessante que Paulo faz uma menção a bispos e diáconos. Então ele escreve para os santos, para a igreja, mas também para bispos e diáconos. Especialmente, por que ele faz essa menção? Bom, aqui a gente não sabe a razão específica. Talvez porque essa relação com Paulo era tão estreita, tão íntima, tinha alguém lá representando, eles poderiam ter essa comunicação direta, que os líderes locais poderiam ser escanteados. Nós temos aí os diáconos, os presbíteros, mas o importante mesmo é Paulo, não? Então Paulo poderia estar se referindo aos bispos e diáconos para dizer, olha, são lideranças importantes. Ele está respeitando a posição que eles ocupam. Por que ele cita só 2 ofícios? Esta igreja aqui, irmãos, ela já está plantada tem mais de uma década, na altura que Paulo escreve essa carta. Provavelmente ele plantou essa igreja 51 depois de Cristo, e essa carta talvez tenha sido escrita em 62. Então é uma igreja consolidada, é uma igreja que tem liderança, é uma igreja que tem oficiais, mas mesmo assim, então, ele se refere especificamente a esses ofícios. Isso nos ensina muita coisa. Em primeiro lugar, a palavra bispos aqui está no plural. Então havia mais de um bispo nesta igreja. Algo muito diferente do sistema hierárquico criado posteriormente pela Igreja Católica, que define que só pode haver um bispo em cada paróquia. Então esse bispo que é mencionado aqui, ele não é o bispo que você tem na sua mente. Ele ocupa uma posição levemente diferente na igreja, no contexto das igrejas fundadas por Paulo. Esse bispo, na verdade, é o mesmo presbítero e o mesmo pastor. Eu vou mostrar para você só uma evidência disso, para não nos alongarmos nesse ponto. Mas veja aí comigo, Atos capítulo 20, verso 17. Ele diz, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Paulo estava lá na cidade de Mileto, numa certa ocasião, e ele queria falar com os líderes da igreja de Éfeso. E mandou chamar então os presbíteros, de novo no plural. Então é sempre um governo plural, o governo da igreja bíblica. É um governo por conselho. Agora veja como ele fala com esses presbíteros. Estão falando com essas pessoas. Mais adiante, lá no capítulo 20, verso 28, ele diz o seguinte, para os presbíteros, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Opa, então o presbítero é o bispo, o bispo é o presbítero, mas ele diz mais, para pastoreardes
a igreja de Deus. Então, no Novo Testamento, os presbíteros são os bispos, e os bispos são os pastores, e vice-versa. Só existe este ofício regular estabelecido na igreja. E é um colégio de bispos. Então veja que Paulo se dirige à liderança daquela igreja. Mas ele fala também com o colégio de diáconos. Esses diáconos provavelmente remontam a Atos capítulo 6, quando surgiu lá aquela controvérsia entre os judeus e os gentios. E os gentios eram os helenistas, né? O povo que vivia nessa região de cultura grega, helênica, por isso helenistas. Então eles começaram a reclamar que as viúvas, ou as mulheres desamparadas, que eram helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição. Agora vocês se lembram de como as pessoas faziam? Elas vendiam as suas propriedades, chegavam e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E então se fazia a distribuição. Só que o papel dos apóstolos era qual? Ministrar a palavra de Deus. Então eles disseram, para não haver mais esse problema, vamos chamar 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que a gente vai carregar desse trabalho, dessa tarefa. E assim foram estabelecidos os servos, os diáconos, que são aqueles que servem às necessidades materiais da igreja. Agora vamos ter aí uma eleição lá em Canoas, né? Quem sabe Deus escolha alguém aqui como um diácono, para nós termos já aqui na nossa igreja um oficial e ela começar a ganhar fora. Então, irmãos, esses são os 2 ofícios da igreja. Um responsável pela pregação da palavra, dos sacramentos e o governo da igreja, e outro responsável pelas necessidades materiais, ou seja, para administrar. É claro que hoje o nosso ofício é um pouquinho diferente do que era ainda no Novo Testamento, ele é desenvolvido a partir desse ofício. Mas em suma é o mesmo papel dentro do mesmo âmbito. Então assim Paulo encerra essa parte da sua saudação. E aí ele declara a graça e a paz. A graça, você sabe que é o gratuito favor de Deus. É o fato de que Deus entregou Cristo para morrer em nosso lugar, para levar sobre si a culpa que era nossa, e para dessa maneira nos reconciliar com Deus. Então é a graça de Deus que nos aproxima dele. Você só pode estar aqui hoje, de fato, na presença de Deus, pela graça de Cristo. E a graça traz como resultado a paz. Primeiramente, a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas a paz também com os nossos irmãos. E mais do que isso, a paz com toda a criação de Deus. É uma pessoa que vive num estado de bem-estar. A paz, como ele diz aqui, é o shalom hebraico. É esse estado de bem-estar que experimenta uma pessoa que tem Cristo como seu Salvador. Então é isso que ele está declarando aqui na sua salvação. E de quem vem essa graça e essa paz? Ela vem da parte de Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada para alcançar esse estado de paz, senão somente receber aquilo que Deus nos dá pela fé. E por isso não há espaço para vanglória. Por isso não há espaço para orgulho. Porque Paulo pergunta para outra igreja: o que você tem que você não tem recebido? O que nós temos que nós não recebemos pela graça na igreja de Deus? Então, como nós podemos nos orgulhar? Não tem espaço para orgulho, apenas espaço para glorificar a Deus. Atribuir a Deus todo o bem que nós recebemos. Então, meus irmãos, a graça vem da parte de Deus. E essa é a nossa ênfase. Deus é soberano na salvação. É Deus quem escolhe.
E é Deus quem salva por meio da palavra e do Espírito Santo, por meio do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E do Senhor Jesus Cristo. É claro que essa graça vem do sacrifício reconciliador de Cristo também. Agora, continuando, eu quero mencionar apenas 2 pontos. Primeiro, a ação de graças de Paulo, verso 3, e depois a sua oração, verso 9. Então ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Você já parou para pensar nisso? Isso é algo impressionante. É uma relação que foi estabelecida lá atrás, que não deixou nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhuma mágoa, nenhuma amargura, nenhum ressentimento, nenhuma razão para tristeza. Todas as recordações de Paulo eram positivas, eram boas, eram alegres. Do que Paulo se lembrava? Então ele se lembrava de quando ele pregou o Evangelho pela primeira vez, lá para aquelas mulheres naquele lugar de oração, bendito lugar de oração. Ele se lembrava de Lídia, ouvindo o Evangelho, o fato de que Deus abriu o coração dela. Ele se lembrava da casa de Lídia, da hospitalidade. Depois de ter sido batizada, ela e a casa dela. Ela disse: olha, se vocês acham mesmo que eu sou crente, vocês têm que entrar na minha casa. Eu preparei algo aqui para vocês. Vocês vão sentar comigo, vão conhecer minha casa, vão comer comigo, e depois vocês podem continuar o trabalho de vocês, né? Então, se julgar se sou digno, vocês devem entrar. E aí Paulo disse, e ela nos constrangeu a isso. Então, Lídia exerceu hospitalidade desde o início. E mesmo depois da prisão, depois que ele sai lá da prisão, eles passam novamente na casa de Lídia antes de ir embora. Então a casa de Lídia se tornou, digamos ali, que coisa interessante, né? A primeira casa a ser aberta para receber a missão evangélica, a missão de Paulo e seus cooperadores, a missão da igreja. E depois então o carcereiro, veja, Paulo tinha sido preso, mas ele não lembrava daquele momento com tristeza. Ele lembrava do que Deus fez na vida deles e de como eles estabeleceram esse bom relacionamento. Então o carcereiro cuidou dele, lavou os vergões, as feridas, e aí ele batizou toda aquela família. O que eu preciso fazer para ser salvo? O carcereiro disse: crer no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Então foi um momento glorioso, apesar do aprisionamento. Paulo só tinha boas lembranças, então ele dá graças a Deus por tudo que ele recorda. Mas o que mais que ele recorda? Como nós lemos ali no capítulo 4, eles ajudaram ele assim que ele foi para Tessalônica. Então Tessalônica foi o próximo ponto para onde Paulo foi, depois de ter pregado em Filipos. E Lídia e os demais irmãos, o carcereiro de Filipos, a família deles, percebendo a necessidade de cuidado, enviou para lá donativos. Então Paulo recebeu ajuda quando começou a pregar o Evangelho na Europa, sempre da igreja de Filipos. Então ele sempre lembra com gratidão. E agora, nesse contexto aqui, 10 anos depois, uma década depois, quando ele está aprisionado, ele está na companhia de Epafrodito, que é fruto daquele trabalho. Então ele só tem motivos de gratidão quando ele se lembra do relacionamento pessoal que ele tem com esta igreja. É uma igreja amiga, é uma igreja fiel. Como nós vamos ser lembrados, meus irmãos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando os nossos filhos estiverem ocupando os nossos lugares, quando novos irmãos estiverem agregados a nós, quando eles se lembrarem do ano 2022, 2023, quais serão as memórias? São gratas memórias? Ou serão, como acontece em muitas igrejas, tristes memórias? Para uma das igrejas, Paulo diz assim, olha, escrevendo a Timóteo, ele fala: Demas, amando o presente século, me abandonou.
Então é uma memória de abandono. Ele fala: Alexandre, o latoeiro, lhe causou muitos males. O Senhor lhe deu a glória, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Eu conheço, irmãos, pastores fiéis que pregam a palavra de Deus com a resistência de uma congregação. Que olha de cara feia, de cara dura, não aceitando a palavra que está sendo pregada e proclamada. Então, quais serão as lembranças que nós criaremos em nosso relacionamento? O meu com vocês. Vocês uns com os outros. Vocês com esta cidade. Sejamos fiéis, porque nós devemos ser motivo de gratidão e não motivo de tristeza. Veja que Paulo tem alegria. Ele diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então a sua vida é motivo de alegria. Eu estou conhecendo os irmãos aos poucos, mas pelo envolvimento de vocês aqui, alguns de vocês, quando eu oro, eu já me lembro com alegria. Já consigo saber o envolvimento, o que é que está fazendo, como aquele papel é importante na igreja. Então, irmãos, vamos nos envolver, vamos cooperar, para que nós também sejamos motivo de gratidão, motivo de alegria para os nossos irmãos, para a nossa liderança, e principalmente motivo de louvor a Deus. Porque esta gratidão é uma gratidão a Deus. Paulo lembra deles e agradece a Deus. Senhor, muito obrigado por esta congregação. Senhor, te louvo por esta igreja fiel. E aí Paulo dá instruções que eles precisam, traz mais conselhos para que eles cresçam ainda mais. Mas a gratidão de Paulo, então, veja o verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, desde o início. E qual é a memória dele desde o primeiro dia? É a lembrança, o acolhimento de Lídia. Venham para minha casa. Fiquem aqui, vocês devem estar cansados. Eu não sei como Lídia os recebeu, né? Mas eu fico imaginando que depois de uma longa viagem, deve ter sido reconfortante estar ali na casa daqueles irmãos compartilhando do Evangelho. Então, desde aquele momento até nesse momento na prisão, eles têm cooperado. Paulo fala: recebi tudo que vocês me enviaram, agora eu estou suprido e Deus vai suprir também as necessidades de vocês. Então eles colaboraram desde o início até aquele momento. Era uma igreja constante, era uma igreja fiel. E aí, esse aqui é um outro versículo portátil, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas esse aqui quem usa somos nós, reformados presbiterianos. A gente gosta de falar isso, né, para falar da fidelidade de Deus. E está correto. Paulo fala isso em relação à fidelidade de Deus, que é aquele que começou a boa obra. Esse há de completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Então vocês foram fiéis desde o início até agora, mas ainda não chegamos lá. Ainda tem um caminho para percorrer até chegarmos ao dia de Cristo Jesus. E vocês precisam se manter fiéis. Mas pelo que eu já observo até agora, eu vejo que vocês são fiéis. E isso me dá mais segurança para afirmar que o que Deus começou, Ele vai terminar. Não é assim? Quando você vê uma pessoa fiel, uma pessoa constante, você tem segurança a respeito da salvação daquela pessoa. Mas há outros casos em que não há essa mesma segurança. Você poder olhar para uma pessoa ou para uma congregação e dizer: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar, não é que não expressa confiança em Deus, mas é que o andar de algumas pessoas e de algumas congregações
é um andar tortuoso, de maneira que não se sabe o que vai acontecer. Não há razão, não há evidência, não há motivo, não há provas de fé, de amor, de fidelidade. Então não é possível fazer uma afirmação como essa. Mas aqui sim, no caso da igreja de Filipos, Paulo faz essa afirmação. Que bom, não é, irmãos, se pudéssemos também olhar para a nossa congregação e fazermos esta afirmação. Isso vai depender de como nós andarmos, da nossa fidelidade ao Senhor, da nossa fidelidade à palavra do Senhor e da nossa fidelidade uns aos outros, em andar de acordo com aquilo que já alcançamos. É uma das coisas que Paulo fala nessa frase. Veja, ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no coração, aí seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então essa igreja era companheira de Paulo, nos momentos de prisão, como aconteceu lá em Filipos e como está acontecendo agora, e no momento de defesa. Paulo está diante de um tribunal, dizendo a razão por que ele está ali. E a razão por que ele está ali não é outra, senão o Cristo crucificado, que ele prega. Razão porque ele é perseguido pelos judeus. Então, nesse momento, ele tem o apoio da igreja de Filipos e a presença ali do seu irmão Epafrodito. Talvez não tenha podido participar da audiência, não sabemos. Mas ele está ali. Então, eles são parceiros de Paulo, tanto nos momentos de aprisionamento, quanto nos momentos de defesa e proclamação do Evangelho. Ou seja, porque o suporte, porque a ajuda que eles deram, permitiu que ele empreendesse muitas daquelas viagens, permanecesse muito tempo naqueles lugares por onde ele pregou. Então eles não estavam apenas sustentando uma pessoa, eles estavam sustentando a proclamação da palavra. E eles têm consciência disso. E aí ele diz: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na misericórdia de Cristo Jesus. Tem um rei de Israel chamado Jeorão, que era filho de Josafá. Você pode ler lá em 2 Crônicas 21, 20. E a Bíblia diz que ele foi sem deixar de ser saudade. Porque ele foi um homem que foi muito mal. Bom, o cara era casado com a filha de Acabe, né? Por aí você já pode tirar algumas conclusões. Mas não somente que foi omisso ou não fez nada, mas ele era um homem perverso. E aí quando foi, aquela sensação assim, ufa, já foi, graças a Deus. Chegou a ser sepultado em Jerusalém, mas não como no sepulcro dos demais reis, ou seja, não recebeu a honra. Era alguém que as pessoas não queriam lembrar, de quem queriam esquecer-se. Você é uma pessoa de quem as pessoas querem lembrar-se, de quem as pessoas sentem saudade, ou você é uma pessoa de quem as pessoas querem esquecer-se? Paulo sentia saudades desses irmãos. Ele lembrava sempre com muito carinho, ele trazia eles sempre no seu coração, e quando ele orava, ele sempre mencionava esses irmãos diante de Deus. E aí, finalizando aqui, meus irmãos, vejamos a oração de Paulo. Embora essa igreja fosse fiel, constante, amiga, parceira, ela não era perfeita. Existe alguma igreja perfeita? Aqui na Terra, não. Só a igreja triunfante, que já está lá no céu com Cristo. Mas a igreja militante, todas as congregações, todas as igrejas locais, sempre têm seus traços de imperfeição, sempre há algo ainda a crescer, sempre há algo ainda a melhorar, sempre há algo ainda a fazer. E por isso Paulo faz esta oração. Veja qual é a sua oração. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. É uma construção até difícil para a gente, porque nós não estamos acostumados a pensar dessa maneira. Quando você fala de amor, hoje, você pensa em sentimentos. Então, quando você fala de amor, você pensa numa pessoa super afetiva, super emotiva. Mas amor é mais do que isso. Amor é compromisso.
E é um compromisso responsável, que envolve conhecimento, primeiro de Deus, e depois percepção das oportunidades. Veja então a percepção deles. Paulo está aprisionado, provavelmente Paulo aqui já estava aprisionado há mais de um ano. Ele precisa do nosso apoio. Então eles estão vendo uma necessidade legítima. Eles têm a percepção adequada da situação. E aí sim tomam uma atitude, baseada no princípio bíblico. Fazer bem a todos, mas principalmente a família da fé. Então vamos ajudar o apóstolo Paulo. Vamos dar suporte ao seu trabalho. Vamos visitá-lo agora que ele está na prisão. Então vejam, irmãos, que um amor direcionado apenas por sentimento é um sentimento cego, que essencialmente não é amor. Então na igreja nós não podemos ser movidos por sentimentalismos. Provavelmente esses erros aqui, esses pecados que Paulo está tratando, como partidarismo, como vanglória, como murmurações, como contendas, como egoísmo, estava motivado por um amor cego. Eu ajudei mais Paulo. Quem sabe alguém poderia dizer alguma coisa assim. Ou alguém poderia dizer, eu sou líder aqui. Eu é que proporciono que as coisas aconteçam dessa maneira. Mas eu é que fiz o sacrifício maior. Eu é que fui lá e quase morri, poderia dizer Epafrodito. Não é? Então a gente, como ser humano, em nossa carnalidade, nosso pecado, nós temos a tendência de nos inclinar para as coisas da carne. E aí os nossos sentimentos são movidos dessa maneira. E aí começamos a cair em tentações e pecados. Por isso o nosso amor precisa ser dirigido pelo conhecimento da vontade de Deus, que é o conhecimento da lei de Deus. Você acha que amar a Deus sobre todas as coisas é só ter um grande sentimento por Deus e viver da maneira como você bem entender? Será que se você disser que tem um grande sentimento pela sua esposa, mas não cuidar dela, não tratá-la como um vaso mais frágil, não atender às suas necessidades, ela vai acreditar no seu amor? Ela não vai acreditar. Da mesma forma, Deus nos deu leis e mandamentos que orientam o amor e que sintetizam o nosso amor e que mostram as oportunidades para amar. Então é por isso que Paulo faz esta oração. Vocês precisam crescer mais no pleno conhecimento. Paulo faz essa exortação muitas vezes. Por exemplo, para os hebreus, na carta aos hebreus, eu acredito que o autor é Paulo, embora a minha opinião seja da tradição, ok? Mas o autor lá faz essa exortação. Ele diz, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que passou, mas vocês ainda agem como crianças. Vocês precisam continuar crescendo. Pedro fala na sua carta, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, para que nós cresçamos no amor, há sim a necessidade de crescer no conhecimento. Tem muitas igrejas por aí que alegam ser muito fervorosas, enquanto dizem que nós somos frios, sorveterianos, porque nós queremos conhecer o que está escrito, para então saber o que fazer e como fazer. Então nós devemos ter essas duas coisas. Um amor dirigido pelo conhecimento, que é o que não tinham os fariseus. Paulo disse, olha, eles têm zelo de Deus, ou seja, é amor, eles têm um grande sentimento por Deus, mas é zelo sem entendimento. E o zelo sem entendimento não é suficiente, porque não compreende as coisas de Deus e não é dirigido para as coisas e para a glória de Deus.
Então há necessidade desse crescimento. Você deve crescer no pleno conhecimento. Você deve estudar mais a palavra de Deus para conhecer mais a Deus. E você deve conhecer a realidade da igreja, a realidade da sua cidade. Tem gente que vem para a igreja e vai embora, e nunca mais pensa sobre o assunto. Não, você precisa conhecer os seus irmãos, fazer uma visita, recebê-los na sua casa, saber se tem alguma necessidade, se tem algum motivo de oração, de que modo você pode servir ao Senhor servindo a estes seus irmãos. E a nossa cidade, como vamos pregar o Evangelho? Quem são os habitantes dessa cidade? Como eles vivem? Qual é a cultura dessas pessoas? De que maneira nós podemos abordá-los e falar com eles? Quais são as oportunidades que há aqui para que nós aproveitemos para demonstrar o nosso amor e pregar o Evangelho? Então precisamos desse conhecimento, dessa percepção, para podermos aplicar o nosso amor e a nossa fé. Então o objetivo de Paulo é para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Quando o nosso amor não tem conhecimento de Deus, ele se inclina para o pecado. Aí ele aprova coisas pecaminosas. A nossa sociedade é uma sociedade plural, onde as pessoas colocam diversas opiniões conflitantes e contrárias na sua cabeça. E as pessoas ficam agindo de maneira dúbia. Ora agem de um jeito, ora agem de outro. Porque não sabem discernir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o bem do mal, a vontade de Deus da vontade da carne. E aí fica naquela situação de nuvem, como eu chamo. Quando o tempo está escuro, e tem cerração, e você não consegue enxergar ou ver direito, e aí fica nessa névoa, e aí fica propício a tentações e a pecados. Irmãos, nós precisamos crescer em conhecimento, especialmente conhecimento da vontade de Deus. Saber qual é a verdade, para que as diversas filosofias, as diversas ideologias mundanas não estejam em nosso coração, não encontrem abrigo em nossa mente, não entrem em nossos lares e não dirijam as nossas vidas e as nossas famílias. Por isso é importante este conhecimento de Deus, esta percepção e esta aplicação através do amor. Então eles já são maravilhosos. Uma igreja fiel, uma igreja constante, uma igreja amiga, parceira, uma igreja que ama, uma igreja generosa, uma igreja que tem conhecimento da vontade de Deus, uma igreja santa, mas ainda assim há problemas a serem tratados e há um alvo a ser alcançado. E esse alvo é o dia de Cristo Jesus. Então, como você vai andar quando você sair daqui? O dia de amanhã. Todos os dias nós precisamos lembrar disso. Logo estarei diante do meu Senhor. E o que é que eu vou apresentar a Ele? E aí Paulo diz, cheios do fruto de justiça. Irmãos, essa carta aqui corrige duas tendências terríveis. É a tendência libertina de achar que uma vez que você recebeu o perdão, você pode viver da maneira como você bem entender. Paulo não está dizendo isso. Uma vez que você tem a justiça de Cristo em você, esta justiça necessariamente produz frutos de justiça. E Deus vai requerer estes frutos de nós. Eles não são uma condição de salvação, mas eles acompanham a nossa salvação. De maneira que nós precisamos, sim, viver de acordo com a santidade que é em nós, viver de acordo com a justiça que é em nós, viver de modo coerente com a nossa fé. Veja que esse fruto da justiça não é originado naturalmente da pessoa.
pessoas que naturalmente fazem coisas boas, mas essas coisas boas não são aceitas diante de Deus como boas obras, porque elas não são feitas mediante a fé em Cristo. É somente a nossa fé em Cristo que santifica aquilo que nós fazemos e torna estas coisas aceitáveis diante de Deus. Num sentido muito profundo, Cristo é o centro de tudo. Se tem alguma obra que Deus aceita, esta obra passa por Cristo. Se você não está ligado a Cristo, unido a Cristo, nada do que você faz tem sentido ou tem valor. Mas se você está unido a Cristo, ligado a Cristo, o que você faz glorifica a Deus, para a glória e o louvor de Deus. Então você deve aumentar em amor, em pleno conhecimento e toda percepção, para provar as coisas boas que Deus aprova. Por isso ele diz lá no final: se há alguma coisa louvável, alguma coisa boa, alguma coisa virtuosa, é isso que tem que estar no coração de vocês, na mente de vocês, de maneira que Deus seja glorificado pela nossa vida. Então veja, irmão, só aqui na saudação do prefácio, que riqueza de conselhos, de teologia, de orientação, que fonte de vida espiritual, de conselho nós temos da parte de Deus. A minha oração é para que você seja um verdadeiro servo. A minha oração é para que essa igreja em breve esteja formada, consolidada, organizada, com oficiais e membros maduros, cooperantes, que são motivo de louvor a Deus, que são motivo de gratidão a Deus. Uma igreja cheia de frutos de justiça, uma igreja cheia de amor, uma igreja santa, uma igreja que busca a glória e o louvor de Deus. Essa é a igreja que eu desejo ver. Que igreja você quer ver e que igreja você quer ser? Vamos tomar a igreja de Filipos como um belo modelo de igreja fiel a Cristo, e sejamos também fiéis a Cristo, ao seu ministério e à sua palavra.